como tomar essas decisões da forma mais racional possível, evitando que a parte emocional, que a parte comportamental afete suas decisões financeiras. Então, nessa live nós vamos conversar um pouco sobre alguns vieses que são muito comuns para os investidores na hora de tomar suas decisões e que levam os investidores a terem perdas ou simplesmente terem ganhos menores, né? Então, nós vamos explorar alguns dos principais vieses que eu normalmente tenho contato aqui com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu ajudo a investir e mostrar o quanto isso é danoso no longo prazo para os seus investimentos. Vou dar continuidade a uma sequência de lives que eu venho fazendo, falando o quanto é difícil também tu prever o mercado, e porque tem uma correlação muito forte, né, com a parte comportamental, porque muitas vezes é simplesmente isso, é o teu comportamento, as tuas emoções fazendo com que tu haja às vezes por ganância, às vezes com medo, e aí tu tenta prever o que vai acontecer com variáveis que tu não tem o menor controle, como por exemplo taxa de juros, né, ou simplesmente que já estejam precificados, e aí tu não vai ter nenhum tipo de vantagem. Então, antes de começar o conteúdo propriamente dito, se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga. E se você está vendo essa live pelo YouTube, se inscreva no canal. Essa parte comportamental, ela é fundamental para os investidores, porque quer queira ou quer não, é um determinante até para o lucro que tu vai ter no longo prazo, né? Porque se tu agir de forma impulsiva ou agir de forma, como eu falei no início, né, movido por ganância ou por medo, provavelmente tu vai ficar de fora dos movimentos mais acentuados do mercado, simplesmente porque tu chegou atrasado, tentando prever, tentando se antecipar aos movimentos do mercado. É muito difícil realmente tu ter sucesso no longo prazo quando tu não toma decisões racionais. Então, essa é uma área que vem ganhando cada vez mais relevância ao longo dos últimos anos dentro da economia, dentro de ciências econômicas, que é a parte de finanças comportamentais. Então, alguns economistas se destacaram bastante nos últimos anos, né? Então, começou com Daniel Kahneman, né, que não tem a sua formação voltada para a economia, mas ganhou um prêmio Nobel de Economia. O Richard Thaler também, autor do livro Misbehaving, escreve bastante sobre essa parte comportamental, e ela está presente no dia a dia, né? Eu aqui, né, trabalhando na consultoria, vejo vários clientes meus tomando decisões ou tentando tomar decisões que não são racionais, simplesmente por algumas questões que dizem respeito à cultura daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa, as informações que ela tem disponíveis, e agindo conforme alguns vieses que eu vou explicar ao longo dessa live. Então, é uma área que já ganhou uma representatividade no meio acadêmico e que afeta o dia a dia dos investidores pessoa física, né? Então, primeiro, por que isso é tão importante, né? Eu falei um pouco sobre perda na lucratividade, ou às vezes tu tem até prejuízo no mercado financeiro quando tu toma decisões que não sejam racionais, porque ao fim e ao cabo o que tu está fazendo é mexendo com dinheiro, né? Investindo em alguma coisa para ter um retorno superior ao valor que tu investiu. E dinheiro nada mais é do que um número que serve para te adquirir alguma coisa. Então, quando tu investe no mercado financeiro, a tua única expectativa é essa: tu colocar um determinado recurso e esse recurso se multiplicar ao longo do tempo, de forma que tu consiga comprar mais do que tu comprou, do que tu tinha capacidade de comprar inicialmente, né? Então, um número ele tem que ser tratado de forma racional, não pode ter a parte comportamental afetando as tuas decisões, né? E diversas vezes, grande parte dos investidores deixam a parte comportamental afetar. Então, eu vou falar sobre alguns mecanismos que se tem para comprovar isso, né? Para comprovar que não é uma decisão adequada quando tu utiliza alguns vieses comportamentais no teu processo de tomar de decisão. Mas primeiro eu vou explicar alguns deles, né? Para depois entrar nessas explicações aí sobre alguns fundos de investimento, alguns grandes investidores que conseguem capturar justamente essa decisão errada que o investidor tomou. Eu acho que o primeiro viés que vale
vale a gente comentar é sobre o viés de aversão à perda, né? Então as pessoas elas dão mais importância para a perda do que dão para os ganhos, né? E esse é um viés que eu acompanho diariamente, né? Eu vejo vários investidores tendo esse tipo de viés, né? E em função disso tomando decisões erradas. As pessoas costumam dar muito mais importância para uma perda do que para um ganho, né? E aí no mercado financeiro isso fica muito evidente. Aquilo que está presente diariamente nas relações que eu tenho com os meus clientes principalmente o valor que a pessoa pagou em uma ação, né? Então, por exemplo, a pessoa comprou ali uma ação a R$20 e ela não vende aquela ação quando ela cai, mesmo se o fundamento da ação piora, se o fundamento da empresa piora. Se, por exemplo, está em R$16, ela espera que em algum momento volte para os R$20 que ela investiu, né? Então, digamos que esses R$20 aí representem ali R$2.000. Ela investiu R$2.000 em ações que custam R$20 cada uma. Então, ficou ali em 1.600. Enquanto não volta para os R$2.000, a pessoa não vende aquela ação. Não vende aquela ação na expectativa de que o preço volte para o preço que ela comprou. Só que o preço que você pagou numa ação não diz respeito a ninguém mais além de você, né? Então, o mercado não se importa com o preço que tu pagou por uma ação. O preço que está sendo negociado hoje é o preço que representa as informações que estão disponíveis, né? Então, e nessas informações não está incluso o preço que tu pagou por ela. Ou seja, é puramente comportamental quando tu não vende uma ação em função do preço que tu pagou lá atrás. Tu tem que vender uma ação ou comprar uma ação quando o fundamento da empresa melhora. Acho que para ficar mais claro, tem um exemplo que a gente pode utilizar, né? Tu imagina que tu comprou 5 ações. Tu comprou 5 ações, todas elas a esse preço que eu usei como referência, a R$20. Então tu comprou 5 ações a R$20 e aí 3 delas caíram para R$16 e 2 subiram para 22. Digamos que você tenha feito algo errado ali na hora de escolher onde investir. Você errou o seu horizonte de investimento. Então, precisou resgatar o dinheiro que tinha investido em ações antes da hora. O que foi um erro lá na hora de montar o seu planejamento, montar a sua estratégia. E aí, quando você vai resgatar o dinheiro que você tem em ações, a maioria dos investidores vai resgatar a ação que está 22. Ele comprou por 20, foi para 22, porque aí ele tem esse R$2 de lucro e ele não assume a perda lá dos 16, né? Então, como eu falei, né? 3 ações caíram para 16, no exemplo que eu criei, 2 ações subiram para 22, todas ele comprou a 20. Só que o preço que tu pagou não pode ser um critério de decisão, porque isso não tem nada a ver com o fundamento da empresa. E aí vale a gente voltar na definição de o que é uma ação, né? Uma ação nada mais é do que uma parte do capital social da empresa. Então a empresa vende uma parte da sociedade dela. Então, digamos, a empresa tem do lado do passivo aqui, imagina R$1.000. Tem R$1.000 do lado do passivo. E aí, do lado do passivo o que ela tem, né? Ela tem uma fábrica, ela tem um carro, ela tem algumas máquinas que somatório de tudo dá R$1.000. Ela precisa, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Então, de onde que vem esse dinheiro? Vem ou de empréstimos, que é o capital de terceiro, ou vem de capital social, que é o dinheiro dos próprios sócios. E uma ação é justamente isso. Então, digamos que nesse exemplo que eu criei, ela tinha 50% de empréstimo e 50% de capital social. Então, R$500 de capital social. No primeiro momento, na hora que ela começou o seu negócio, ou na hora que ela fez aquele IPO, que é disponibilizar as ações para o mercado, cada investidor comprou ali, digamos que ela tenha disponibilizado 500 ações, né? Então, o preço daquela parte do capital social é o que o mercado acha que vale. E aí não é só com base no que ela tem hoje, é com base no que o mercado espera que ela tenha de lucro para o futuro. Então, tu te torna sócio de alguma coisa na expectativa que aquilo que ela tem hoje se valorize e aumente, e aí tu vai ter lucro com isso. E aí, isso vai depender, ou seja, o preço da ação, que é uma partezinha da sociedade, vai depender do lucro que aquela empresa está tendo, ou que vai ter.
né? E isso é o que determina se uma ação vai subir ou se uma ação vai cair. E aí, voltando ao exemplo que eu estava falando, né, tu tinha 5 ações, 3 caíram para 16, 2 foram para 22, e digamos que essas 5 ações sejam ações de empresas concorrentes. Na hora que uma tem sucesso, a outra provavelmente vai tender ao fracasso, né? Ela vai perder espaço no mercado. Provavelmente, quando uma começa a ter lucro, o que vai acontecer? Mais lucro, né? Ou o mercado espera que ela vai aumentar o lucro dela. O que vai acontecer com as ações daquela empresa? Vai subir. E o que vai acontecer com as outras que são concorrentes dela? Provavelmente vai cair. Ou seja, se você fizer isso de ficar vendendo apenas as que estão subindo para ter lucro, é porque você está pensando só no mercado financeiro. Você não está pensando no lado real, que é o que realmente interessa, né? Que é a capacidade de gerar lucro daquele ativo, daquela empresa. E aí, nesse momento, você vai ficar, se fizer isso mais de uma vez, né? Digamos que você fez isso 2 vezes, você vendeu as 2 ações que teve lucro, né? Que estão tendo lucro, que estão ganhando espaço no mercado, você teve lucro de R$4, R$2 em cada uma, e aí você manteve aquelas ações que na sua cabeça, né, não teve prejuízo ainda porque você não vendeu. Só que o preço dela é 16 cada uma delas, né? Cada uma das ações estão custando R$16. Só que o que está acontecendo lá na economia real? As 2 empresas que você vendeu estão ganhando mercado. E provavelmente vão continuar ganhando mercado. Se elas continuarem ganhando mercado, o que vai acontecer com as ações que você comprou a 20, que nesse momento está a 16, é que vai continuar caindo. Elas vão continuar caindo e as que você comprou a 22 vão continuar subindo. Se você repetir isso no longo prazo, ficar tentando não assumir um prejuízo, mesmo que a empresa esteja piorando seus fundamentos, você no longo prazo vai acumular uma série de ações que perdem, ações que não têm lucro, ações de empresas que não têm lucro, né? Ações de empresas que estejam deteriorando seus balanços, as suas demonstrações de resultado de exercício. Ou seja, o fundamento para tomar uma decisão de comprar ou vender um ativo é a capacidade que ele tem de gerar lucro naquele momento. Não é o preço que você pagou. O preço que você pagou não interessa nada. Não interessa nada. E às vezes tu deixa por mais que aquela empresa tenda a se recuperar, digamos que nesse mesmo exemplo que eu criei, que ela volte em algum momento para 16, para 20, não faz sentido tu ficar esperando, né, ela permanecer ali, ficar permanecendo com essa carteira, com essa ação na tua carteira, até ela voltar para 20, se tu tiver uma outra oportunidade de investimento que, investindo esses R$16 que você teria se vendesse aquela ação, investindo em uma outra coisa que se transformasse em 22, né? E grande parte dos investidores não faz isso. Mesmo sabendo que tem outra possibilidade de investimento que vai render mais para ele, o investidor prefere não assumir o risco e permanecer com aquela ação até que ela se recupere, até que ela volte ao preço. Só que nesse momento ele deixou de ganhar muito mais dinheiro em outras possibilidades, em outros ativos. Então essa é o primeiro viés que está presente em grande parte dos investidores. Eu diria que na maioria dos investidores pessoa física tem esse viés de aversão à perda, medo de assumir uma perda, né? E aí, como eu falei, no longo prazo a consequência disso é tu permanecer apenas com empresas que não dão lucro. Então não é uma decisão racional levar em consideração o preço que tu pagou. Isso não interessa para ninguém no mercado, somente para ti. Bom, então esse aí foi o nosso primeiro viés. Eu considero esse o viés mais importante, né? O viés de aversão à perda, mas tem outros viéses que também impactam bastante o processo de tomada de decisão, que, como eu falei, deveria ser algo totalmente racional, deveria ser algo que não envolvesse a parte comportamental, né? Porque dinheiro é um número que serve para comprar alguma coisa, e aí tu espera que isso se aumente no longo prazo. O segundo viés que eu queria falar é sobre a parte de viés de disponibilidade, né? Tu tomar decisões com as informações que tu tem acesso naquele momento, né? E isso também é um outro erro, né? O que impacta a renda variável, o que impacta o mercado financeiro, são diversas variáveis. E muitas vezes tu dá mais peso a determinadas informações ou
tu dá relevância para uma informação que está disponível nesse momento, sendo que aquilo ali nem afeta tanto os fundamentos daquela empresa, né? Então esse é um outro erro bastante comum. Se vocês quiserem um exemplo, tem a parte as ações da Petrobras, por exemplo, né? As ações da Petrobras são muito movidas por parte comportamental dos investidores, né? Então o investidor vai lá, vê uma notícia que acabou de sair, de que provavelmente o governo vai interferir na política de preços da empresa, e aí vende ou compra aquela ação em função disso. Sendo que uma empresa do tamanho da Petrobras, né, com diversos fatores que são capazes de impactar o preço dela, a relevância dessa informação é quase zero, né? Isso não vai impactar absolutamente nada. Uma empresa que depende do mercado internacional, que depende do preço dos combustíveis internacionais, que depende de taxa de juros, é um mercado gigante, o mercado de petróleo. E muitos investidores tomam suas decisões, embasam suas decisões em informações que acabaram de receber. Sendo que, na maioria das vezes, mesmo que essa informação tenha peso, quando ela chegou num meio de comunicação que levou a informação até o investidor, os grandes fundos de investimento, os grandes investidores já movimentaram o mercado, já entraram naquela posição. E isso faz com que o preço já esteja certo, né? Então, mais uma vez, o investidor entrou atrasado, tomou a decisão inadequada, mesmo que ele não tenha sido movido por questões comportamentais. Mas essa é um outro ponto aí que com bastante frequência aí afeta os investidores, né? Agir com base em informações que estão disponíveis naquele momento e que muitas vezes essas informações não afetam os fundamentos da empresa. E aí isso é um ponto que você precisa ter sempre muito claro. O que determina o preço de uma ação é o fundamento que ela tem. Pode até ter algumas flutuações movidas justamente por o assunto dessa live de hoje, né? Que é a parte comportamental, mas no longo prazo não vai ser comportamento que vai afetar, vai ser o fundamento da empresa. A parte comportamental vai afetar a sua lucratividade, né? De repente você vai ter prejuízo, você vai ter menos lucro porque está tomando decisões equivocadas do ponto de vista comportamental, mas o mercado não. Porque a partir do momento que você toma uma decisão equivocada, outra pessoa vai se beneficiar dessa decisão errada e vai ter lucro, né? De forma que o preço da ação vai estar certo. Então, esse é um outro ponto. E aí, além dessa parte de viés de disponibilidade, tem uma outra coisa que é comportamental, que afeta muito as decisões dos investidores, que é viés de confirmação. É tu ter uma opinião a respeito de uma empresa, ou não só de empresa, né? Não só no mercado acionário, vale para qualquer ativo. Tu ter uma opinião a respeito daquela empresa e tu procurar notícias que embasem aquilo que tu está pensando previamente. Também é uma outra coisa comportamental. Tu tem que pensar em todos os aspectos que vão impactar a capacidade de geração de lucro daquela empresa, né? Não necessariamente vai ser conforme tu esperava que fosse. Então, se tu gosta de uma empresa como, por exemplo, Lojas Renner, né, tu não vai procurar notícias que falem bem das Lojas Renner. Tu vai procurar notícias que realmente impactem a geração de lucro daquela empresa, né, dessa empresa. Então, se as informações forem negativas, você simplesmente não compra aquela ação. Quando você toma decisões com base em uma opinião que você já tinha previamente, provavelmente essa decisão vai ser equivocada, o preço da ação, se os fundamentos estiverem ruins, vão cair, e você vai acabar tendo prejuízo, ou simplesmente deixar de ter lucro, né? Que é a mesma coisa que prejuízo, né? Aquela questão de custo de oportunidade. Então, é um outro viés comportamental que faz com que os investidores tomem decisões inadequadas. Mais uma vez, para tomar uma decisão de comprar ou vender um ativo no mercado financeiro, você tem que tomar uma decisão puramente racional. O lado comportamental, o lado que envolve às vezes questões políticas também, não pode afetar em absolutamente nada, né? Essa questão da parte política afeta muito hoje em dia, né? Porque às vezes tu é contra uma determinada posição política ou a favor, e aí tu vai tomar uma decisão muitas vezes pensando que uma intervenção do Estado ou uma não intervenção do Estado vai afetar muito mais ou muito menos do que o mercado está esperando. Provavelmente o mercado está certo e você está errado, né? Porque essas probabilidades de alguma coisa acontecerem, elas já estão precificadas.
tudo está precificado, né? Pode ter algumas oscilações aí, alguns movimentos errados do mercado no curto prazo, mas no longo prazo o mercado consegue incorporar essas probabilidades e faz com que o preço realmente esteja certo. Então, esse viés da disponibilidade, viés da confirmação também, normalmente tem uma correlação com essa parte de posicionamentos políticos, né? Hoje em dia está muito conectado com isso. Então, esses são alguns viés aí que eu considero muito importante. Um outro viés também é o viés da autoconfiança, né? É tu imaginar que tu tem a capacidade de saber mais do que todo o mercado, né? Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Você olhar para uma variável que nem taxa de juros, por exemplo, e você imaginar que, bom, eu sei que o governo vai fazer tal coisa, então a taxa de juros vai cair mais do que o mercado tá imaginando. É muito pouco provável que você realmente saiba mais sobre uma variável tão complexa como essa do que todo o mercado, né? Então, lembrando, né, o preço de uma ação ele se forma pelo somatório de oferta e demanda ali, né, pelo encontro de oferta e demanda que determina qual que é o preço daquele ativo. E aí, nisso está incorporado a opinião de todas as pessoas que estão no mercado, né? Então, muito provavelmente, todas as pessoas, a média de todas as pessoas, tem uma probabilidade de estar certo maior do que a sua opinião, né? Então, costuma ser melhor tu acompanhar a média do mercado. Ou seja, para investir numa classe que nem renda variável, especificamente em ações, na maioria das vezes é melhor utilizar um ETF, né? Utilizar, por exemplo, o DIVO ou o BRAX11, né? O DIVO 11 ou o BRAX11 ou até o BOVA 11 para investir nessa classe do que ficar tentando escolher alguma coisa. Mas aí voltando à parte de taxa de juros, né? Na maioria das vezes tentar antecipar esse movimento é uma questão comportamental. É você ter um excesso de autoconfiança, né? Porque mesmo que você acerte, né? Mesmo que você acerte que a taxa de juros vai cair ali na frente, se isso já está precificado, está tudo no preço. O mercado já trouxe essas informações para o preço, né? E você só vai ter realmente lucro a partir do momento que você acertar uma queda que o mercado ainda não está esperando, ou aumentar uma alta que acertar uma alta que o mercado ainda não está esperando. Isso é muito difícil de acontecer. Eu diria que até a probabilidade de você estar certo é de exatamente 50%, né? Porque você pode errar ou acertar. Então, no longo prazo, as duas coisas vão se anular, né? Então, você vai errar 50% das vezes, acertar 50% das vezes, vai só perder tempo e vai deixar de ter lucro no longo prazo. Então, é um outro viés que afeta bastante. Só que aí, falei sobre esses 4 vieses até agora, só que tem um outro ponto, né? Quem que ganha com tudo isso, né? Normalmente, quem ganha com essas tentativas dos investidores de antecipar ou com essas tentativas de trazer informações que são irrelevantes para o processo de decisão, processo de tomada de decisão para suas decisões de comprar ou vender, quem costuma ganhar são os grandes fundos de investimento, são os grandes investidores que estão justamente procurando essas oscilações atípicas do mercado em função de comportamento. E os dois comportamentos que mais afetam é basicamente medo e ganância, né? Então tu percebe que às vezes tem um otimismo exagerado em alguns momentos ou um pessimismo exagerado, movido por medo ou por ganância. E tu tem exemplos de fundos, né, como o fundo Medallion lá nos Estados Unidos, do Gene Simmons, ou o fundo Zaratustra aqui no Brasil, que são fundos quant, que automatizam todo o processo de decisão. Então, é basicamente algoritmos tomando a decisão de entrar ou de sair de determinados ativos, justamente para pegar a parte comportamental, justamente para identificar quando o movimento dos preços ocorre de forma irracional, né? Tu tem uma notícia que não impacta tanto os fundamentos daquela classe, faz o mercado cair um pouco, aí o investidor com medo vende exageradamente, aí o preço cai mais ainda e em algum momento ele vai voltar para o preço certo, né? O preço vai chegar no valor em algum momento. O que acontece é que esses fundos vão entrar comprando nesse momento, o investidor que vendeu por medo vai ter prejuízo porque vendeu na hora errada, o fundo entra comprando, como ele entra comprando, pressiona o preço para cima e o preço volta para onde ele deveria estar, né? Então, quem ganhou com esse movimento foi o fundo
e você, investidor, que agiu de forma que levou a parte comportamental para a sua tomada de decisão, perdeu dinheiro, né? Então, só que eu falei aqui sobre fundos quant, né, que fica um pouco mais claro. Só que não só fundos quant, tem diversos outros fundos que utilizam uma gestão profissional que estão ali justamente tentando capturar essas movimentações atípicas causadas por um somatório de decisões erradas dos investidores. E aí, um exemplo bastante claro é, às vezes, informações políticas, né? Tu tem uma informação ali, esse fundo, que nem o Zaratustra, por exemplo, ele identifica qual é o padrão de resposta do mercado para determinadas informações que são disponibilizadas. Por exemplo, um comunicado do presidente do Banco Central mostrando uma expectativa de alta na taxa de juros. Isso normalmente faz o mercado cair, né? Faz o mercado de renda variável cair, alta de juros faz o mercado cair. Só que normalmente, digamos que esse fundo quant faz uma análise, uma regressão e percebe que toda vez que tem um comunicado semelhante a esse, o mercado exagera e cai mais do que deveria. Cai mais do que deveria em função do comportamento dos investidores, que agem por medo, vendem, e aí, em algum momento, eles sabem que o preço vai voltar porque eles olharam, fizeram uma análise estatística e percebem que normalmente acontece esse movimento. Estou criando só um exemplo aqui. Então, toda vez que acontece isso, toda vez que tem um comunicado pessimista dessa figura, que é o presidente do Banco Central do Brasil, ou qualquer outra figura, e eles identificam que existe essa correlação, eles montam uma posição que é automática, né? Você tem esse comunicado, o mercado exagera, eles entram comprando e você, investidor, que tomou uma decisão com base nessa informação que foi disponibilizada, que muitas vezes já está no preço, vai acabar perdendo dinheiro. E é para lá que vai esse recurso, né? Então, o melhor que você tem a fazer é escolher uma estratégia, escolher qual que é o nível de alocação em cada uma das classes e permanecer nelas o tempo todo. Se subir muito, você vende, mas não porque você está prevendo o que vai acontecer com o mercado, simplesmente porque está representando mais aquela classe do que deveria dentro da sua própria análise, né? De acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu grau de aversão a risco. E se cair demais, você vai lá e compra aquela classe. E aí é importante também, ao invés de investir num produto específico, você investir numa carteira, em vários produtos daquela mesma classe. Porque, como eu falei em outras lives, a lógica do capitalismo é, no longo prazo, dentro do mercado financeiro, né? No longo prazo, todas as classes sobem. Agora, algumas empresas, alguns produtos financeiros vão acabar ficando pelo caminho. Então sai esse produto financeiro, sai essa empresa, entra outra, aquela classe continua subindo, mas a probabilidade de você ter prejuízo investindo em uma única ação é muito maior do que você investir, por exemplo, num ETF, que vai estar toda a média daquela classe. Então uma estratégia que eu considero adequada é essa, né? Você primeiro definir qual que é a porcentagem que você tem que ter em cada uma dessas classes, de acordo com a sua necessidade financeira, com seus objetivos, com o seu perfil de risco, e depois diversificar em todas essas classes e dentro dessa classe você utilizar algum mecanismo, algum instrumento que não te exponha a um risco específico. Então, ETFs, fundos de investimento, costumam ser uma ótima estratégia. Bom, nessa live então nós falamos bastante sobre essa parte comportamental. Na outra, que eu vou fazer na quinta-feira que vem, eu vou dar continuidade, falando mais especificamente sobre a parte de market time, que é justamente a tentativa que os investidores tentam fazer aí de prever o que vai acontecer com o mercado, prever o que vai acontecer com variáveis que são muito difíceis de serem controladas. E é um assunto que eu considero muito, muito importante e que realmente determina se o investidor vai ter lucro ou não no longo prazo. Até lá!